Boa noite. Farei uma pequena leitura do livro Convites de Sheila. Com Deus. Em todo o universo, graça à bondade divina que jamais abandona seus filhos. Se o homem cultiva a ignorância, Deus reflete sabedoria. Se o homem debate-se nas próprias sombras, Deus projeta a luz. Se o homem vitaliza o ódio, Deus oferece amor. Se o homem estabelece conflitos, Deus convida à paz. Em todos os lances da vida, coloca-te sob o amparo divino, cultivando a prece e agindo no bem. É possível que, em meio à marcha evolutiva, enfrentes os obstáculos e dificuldades. Com Deus, porém, alcançarás o porto de paz, concretizando a tua vitória espiritual. Boa palestra a todos. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de todos os nossos irmãos que estão aqui presentes. Quem está vindo pela primeira vez à nossa casa, sejam abraçados pela espiritualidade amiga, os trabalhadores da casa, com muito amor. Então, meus irmãos, quem tiver domínio sua mediunidade, das suas energias puras do nosso Deus maior, vamos agora nos concentrar em Deus, então, que é o momento de nós refletirmos, um momento de nós agradecer e pedir a Deus tudo que está ao nosso alcance, porque o Mestre Jesus sempre nos disse: pedi e recebereis. Então, acreditamos no nosso Mestre Jesus nesse momento, presença de Deus, com as energias puras do alto, tocando no nosso coração, alimentando todos os nossos pedidos, nossos agradecimentos. Deus está ouvindo nesse momento. Pai de infinita bondade, nos ilumine, nos guie e nos traga sempre o resultado na hora certa dos nossos pedidos. E assim, com essa energia, nesta noite abençoada, vamos nos sintonizar ainda mais com nosso Pai maior. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, a nossa dívida. Não nos deixe cair nas tentações do dia a dia, e nos livre, Senhor, de todos os mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, meus irmãos, com essa sintonia de amor, vamos nos encontrar e agradecer e pedir a Deus que nós tenhamos uma boa palestra iluminada pelos bons espíritos. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor. Hoje, na noite de hoje, nós temos nosso irmão, trabalhador da casa, Adalberto. Seja iluminado por Deus, que assim seja.
Boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos ilumine a todos, que envolva os nossos corações e que os bons espíritos nos auxiliem, nos inspirem, para que possamos passar a mensagem que hoje preparamos para a nossa reflexão da noite. O tema que nós vamos conversar hoje é algo que faz parte do nosso dia a dia, apesar de que não necessariamente consigamos praticá-la na sua integridade. Pelo menos eu ainda não consigo fazê-la. E o fato de nós estarmos aqui na frente hoje como expositor não necessariamente significa dizer que nós, quando trazemos um tema para debater, que nós já estejamos totalmente integrados ou plenos com aquele assunto. Como eu disse uma vez passada, normalmente é o tema quem nos escolhe. E normalmente o tema escolhido é algo em que a gente precisa ainda labutar. Como somos espíritos imperfeitos, mas perfectíveis, então a nossa busca de conseguirmos ainda dominar as nossas más inclinações, as nossas más tendências, e esse é o esforço que a gente acaba fazendo no dia a dia. Hoje nós falaremos um pouco sobre as questões sobre o materialismo e do espiritualismo, sobre amar as coisas da terra ou as coisas de Deus, as coisas do céu, e sobre servir a Mamon ou servir a Deus. Lembrando que Mamon é tudo que está relacionado ao dinheiro, às coisas, o poder da terra, a materialidade da terra. Então nós vamos falar hoje sobre onde está o seu tesouro, onde está o nosso tesouro. Em Mateus capítulo 6, o item 23, Mateus traz exatamente uma das falas de Jesus, que ele diz exatamente: onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. E aí cabe mais uma reflexão: onde está o seu tesouro? O que Jesus quis dizer com o seu tesouro e o seu coração? O que é o tesouro propriamente, nesse caso? O tesouro, ele pode estar relacionado às coisas ou a pessoas, a tudo aquilo que nós nos integramos e nos entregamos fervorosamente, aquilo que toma conta de uma certa forma da nossa vida, o que nós passamos a dedicar à nossa vida. Isso pode estar ligado a coisas, pessoas, a profissão, a religião, a crenças, a vícios de toda ordem e principalmente à prática do bem ou à prática do mal. Se o nosso tesouro está ligado à materialidade ou ao materialismo ou às coisas do céu. E por que o nosso coração estaria onde estiver também o nosso tesouro? Porque o nosso tesouro pressupõe-se algo de valor, algo que nos é muito caro. E o coração é o nosso órgão de sentimento, é o nosso órgão que normalmente a gente transmite o amor. Então seria o amor àquilo que nós tanto queremos, que nos tanto é caro, Por que o tesouro estaria junto, nosso coração estaria junto do tesouro? É exatamente essa expressão do amor ao que damos mais valor, o que nos é tão caro a ponto de que o nosso coração fique tão próximo dessa coisa, dessas pessoas. O tesouro material é o que nós vamos nos ater aqui nesse momento, até por conta da fala de Jesus, quando ele coloca onde estiver o tesouro estará também o seu coração. Então, logicamente, está ligado às coisas materiais e todo o esforço, o sacrifício, a dedicação que nós fazemos na obtenção ou na manutenção dessas coisas.
Em última análise, quanto de apego, quanto é o nosso apego a esse tesouro. De certa forma, nós nos apegamos tanto a essa coisa ou a essa pessoa que nos torna, de certa forma, uma verdadeira prisão. Muitas das vezes, os bens materiais nos tornam escravos desse bem ou desse nosso tesouro, e o nosso coração fica tão envolvido com essa situação que vira, na verdade, uma algema de ouro, chegando muitas das vezes a ser uma obsessão e até mesmo uma fascinação, aquela que nós não podemos e nós não conseguimos ficar sem. Então nós estaremos falando aqui sobre a questão desse tesouro propriamente dito, dessa questão da riqueza, e longe de mim fazer qualquer tipo de apologia que há pobreza, não é essa a questão. Quiçá todos os nossos irmãos e irmãs do mundo todo pudessem ter um mínimo de condição material, de bens materiais, para que tivesse um abrigo, para que tivesse uma cama, para que tivesse uma mesa e um alimento sobre essa mesa que pudesse fazer uso no dia a dia, que tivesse acesso às questões de saúde, ou às questões de segurança, de educação. Então nós, apesar de ser um tanto controverso essa questão do tesouro, da questão da materialidade e da espiritualidade, é algo que a gente precisa, como de resto em tudo na nossa vida, buscar o equilíbrio, Então não cabe aqui na nossa fala nenhuma apologia à pobreza e muito menos a dificuldade ou a questão sobre a questão da riqueza. Nós, enquanto espíritos, estamos no planeta Terra estagiando, e como estagiários que somos, nós passamos por provas e por expiações, naturalmente. E é importante que nós passemos por essas provas e expiações, de certa forma, com louvor, para que ao retornarmos à nossa pátria espiritual, onde é o nosso verdadeiro lar, que nós possamos retornar melhores, mais evoluídos, como espíritos mais evoluídos do que quando aqui chegamos ou quando de lá saímos. Como falamos, a prova da riqueza, que nós estaremos abordando aqui, é uma das mais difíceis de passarmos com louvor enquanto estivermos sobre a terra, porque ela traz consigo a questão do egoísmo e do orgulho, algumas das principais dificuldades com as quais o ser humano, o espírito, enquanto encarnado, tem condições de se lidar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, aliás, o capítulo 16, todo ele, fala exatamente sobre essa matéria da qual nós estamos falando hoje. Ela fala que exatamente o título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, nesse capítulo 16, em seu item 7, onde fala exatamente sobre a utilidade providencial da riqueza e provas da riqueza e da miséria, Kardec nos conta exatamente o seguinte: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, ou seja, interpretadas ao pé da letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma, ideia que por si só seria repugnada perante a razão. Sem dúvida, pelo arrastamento a que se dá causa pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa até do que a miséria.
como nós estávamos falando. Então, a riqueza, ela é, por incrível que possa parecer para alguns, uma provação. E como foi dito aqui, ela é uma prova mais difícil até do que a própria miséria, do que a própria pobreza. Por quê? Porque ela traz em seu bojo as questões do egoísmo e do orgulho, que são duas dos piores vícios, ou dois dos vícios que dão causa à maioria dos problemas, da prepotência, da arrogância, da soberba. Então, essa questão da riqueza, ela é muito difícil de se lidar, a ponto de que, continuando ainda no seu item 7º, é o supremo excitante do orgulho e do egoísmo e da vida sensual, ou seja, ela traz em si a dificuldade de se lidar, porque as pessoas, e tem vários trechos do Evangelho que são colocados sobre essa situação, as pessoas de uma forma geral, mas também não há uma generalidade, por isso que ela é uma prova, são orgulhosas, vaidosas, egoístas, e estão diretamente ligados à sensualidade a tudo que diz respeito às questões da materialidade. Por isso é muito difícil se lidar com essa prova. Lembremos que nós estamos falando de onde está o nosso tesouro, das questões do materialismo e as questões do espiritualismo. A riqueza produz tal vertigem, tal cegueira, tal dificuldade para as pessoas, que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, ou seja, esquece que já passou por dificuldades, esquece que já passou pela miséria, esquece os que com ele a partilharam, com os que ajudaram, e se faz insensível, egoísta e fútil. Muitas das pessoas, e ao nosso redor certamente existem algum exemplo de pessoas que por uma questão ou outra conseguiram passar pela provação da dificuldade, da miséria, e estão agora passando pela dificuldade da riqueza, ou porque trabalharam muito, ou de alguma forma conseguiram sair da dificuldade financeira e estão hoje numa situação de riqueza, mas esquecem o seu passado. Esquecem aqueles que comeram, como se diz, 1 quilo de sal junto. Esquecem aquele que lhes ajudaram muitas das vezes. Por isso essa questão do orgulho e do egoísmo, que é muito forte nessa questão da riqueza de uma forma geral. E continua: se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Então a riqueza por si só, o tesouro em si por si só, ele não tem nenhum valor. Não é ele que é bom ou ruim, mas é a nossa condição moral, é a condição moral que a gente possui, que vai fazer com que se utilize de forma gregária ou de forma destrutiva a questão da riqueza. E ele continua: pelo abuso ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. Como foi falado desde o início, a riqueza é também uma provação, uma prova. Muitas das vezes, por causa de vidas passadas ou na vida presente, a gente não soube lidar. Quantas pessoas do nosso convívio, ou a gente lê pelas notícias, que tinham muito recurso e de uma hora para outra perdeu tudo, que não souberam lidar com essa situação, com a situação de abundância financeira, quando em verdade é uma situação que pode ser extremamente útil para toda a sociedade. Quantos empresários montam as suas empresas, quantos empreendedores montam as suas empresas e dão emprego para tantas pessoas que podem, através do trabalho, do seu talento,
serem remunerados condizentemente e ter uma vida digna. Quantas pessoas compartilham dos bens que possuem? Quantas pessoas abastadas auxiliam a tantas outras pessoas através da caridade, direta ou indireta? Então, assim, a riqueza por si só, ela não impõe nenhuma situação de ser boa ou ser ruim. É o ser humano, aquele que está passando pela prova, pela sua inferioridade moral, é que acaba se pervertendo muitas vezes com essa situação. Portanto, se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Sabemos que tudo que se nos acontece, tudo que nós temos acesso, é com a permissão divina. Então, se Deus colocou essa prova, é porque ela é uma prova e há a possibilidade de passar bem, passar com notas boas, suplantar essa dificuldade. Mas depende intimamente de cada um de nós. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Inequivocamente, uma pessoa abastada financeiramente, ela dispõe de alguma intelectualidade, dispõe de algum mérito de conhecimento para poder auferir a riqueza. Muitas delas conseguem através do próprio trabalho. Óbvio que depende do meio em que se conseguiu. Mesmo um corrupto, uma questão que está tão em voga, ele usa de algum artifício intelectual para estar com condição financeira adequada. E um dos maiores riscos que nós corremos é a questão da alta intelectualidade com a baixa moralidade. Nós sabemos que enquanto espíritos nós estamos aqui para evoluir moralmente e intelectualmente. Muitos evoluem grandemente intelectualmente, mas muito pouco moralmente. O espírito Lázaro, em 1863, ele coloca, à época já, que a virtude da vossa geração, à época, era a evolução intelectual. Contudo, o grande vício era a baixa moralidade. Isso parece que está cada vez mais em voga. Então, de novo, a riqueza por si, ela é uma prova que Deus permitiu que todos nós passássemos, e que é difícil, mais difícil do que a própria miséria, mas que ela é possível de ser suplantada, e que, se bem utilizada, como muitas pessoas a utilizam, ela nos traz grandes benefícios para toda a sociedade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nós espíritas, porque dá a impressão de quando a gente fala de riqueza, parece que é um pecado ser rico, é um pecado ter dinheiro. E não, a forma com que utilizamos desses recursos é que nos vai fazer bom ou mal, o uso dessa situação é que vai fazer com que a gente a utilize de forma coerente e condizente ou não. Da mesma forma, a miséria também. Há muitos ricos com a moral muito mais elevada e muito mais benevolentes do que muitas pessoas com uma condição financeira não tão abastada assim. Tem muitas pessoas com menos recurso, com muito mais orgulho do que muitas pessoas ricas. Então não está essa questão da moralidade, das virtudes, não está em hipótese alguma ligado à condição social de cada uma das pessoas, mas sim a forma, o nosso comportamento, a forma com que lidamos com o que temos, ou que dispomos, ou que usufruímos, ou em relação à riqueza. Portanto, não há nenhum problema em ser rico. Eu não sei como é, mas talvez alguém aqui saiba. A verdade é a maneira com que se lida com isso. E o ponto de discussão não é a riqueza em si, não é ter o tesouro em si, mas o que se faz para auferir a riqueza, de que maneira que você fez
para conseguir a riqueza, abrir mão do que você fez para obter essa riqueza, esse seu tesouro, e de que maneira que você utiliza. Foi de maneira lícita? Foi através do trabalho? Maravilhoso. Lembre-se dos teus irmãos que te auxiliaram quando você não tinha tanto recurso. Foi através de uma herança? Não teve o mérito do trabalho nesse primeiro momento? Mas saiba utilizar essa situação. Foi através de um ganho de uma loteria, por exemplo? Quantos casos a gente ouve que a pessoa ganhou na loteria, de um dia para outro ficou rico, 2 meses, 1 ano, estava mais pobre do que era anteriormente. Teve uma prova, teve a oportunidade de passar pela prova da riqueza e não soube lidar com isso. Mas o trabalho digno é um grande esforço que se faz para se obter a riqueza. E a riqueza, ela é muito relativa, a proporção da riqueza, ela é muito relativa. O que para um é suficiente, para outro não é. Então, muitas pessoas são insaciáveis, porque o trabalho, ele é necessário. Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, ele diz: trabalhe dia e noite, se necessário for, para que não sejais pesado a ninguém. Então, Paulo, quando saía com Timóteo, com os seus seguidores, para fazer a disseminação da palavra do Cristo, do Evangelho de Jesus, ele trabalhava. Ele poderia ficar hospedado na casa das pessoas, mas eles trabalhavam juntos, para que não fosse pesado, ou seja, o pão que ele comia era pago pelo trabalho dele, até para servir de exemplo. Então o trabalho, ele é uma questão de obrigação moral, inclusive em O Livro dos Espíritos, no capítulo 3 das leis morais, é a terceira lei, ou seja, existe a lei do trabalho. O trabalho é uma necessidade do ser humano, até para o desenvolvimento espiritual, porque através do trabalho que dignifica o homem, ele pode fazer o desenvolvimento da sua intelectualidade, inclusive físico, porque existem diversas formas de trabalho, porque se assim não fosse, ele ficaria atrofiado. Além da necessidade tecnológica, do desenvolvimento tecnológico, que é uma necessidade, inclusive, segundo os próprios espíritos, para que o mundo, para que a Terra tenha condições de abarcar mais almas. Hoje nós temos 8 mil espíritos encarnados, 8 bilhões de espíritos encarnados sobre a Terra, mas a Terra, segundo alguns espíritos, segundo alguns espíritas, alguns palestrantes, dizem que ela deveria, ou foi projetada para conter pelo menos o dobro disso. Aí há quem diga, se fosse para utilizar, usufruir dos bens da terra conforme o padrão médio de um americano, não teríamos mais do que 2 bilhões de pessoas na terra, pouco mais de 1,5 bilhão de pessoas na terra. Por quê? Porque nós a utilizamos de forma equivocada. Então, nós temos que trabalhar, mas de uma maneira coerente, para que nós possamos nos desenvolver tanto intelectualmente quanto fisicamente, e também utilizar as oportunidades, assim como dentro da nossa família, no nosso trabalho, que é uma extensão, para nos desenvolvermos moralmente com as dificuldades. Quem é que não tem dificuldade em se lidar com os colegas de trabalho? É sempre uma oportunidade de desenvolvimento. O tempo todo nós estamos tendo dificuldade ou oportunidade de nos desenvolvermos na matéria, o tempo todo. E quando a gente reflete, como Jesus falou, o meu reino não é desse mundo, se sabemos que o nosso estágio aqui no planeta Terra é extremamente passageiro, nós estamos passando por um estágio, por um momento de provas e expiações, mas nós sabemos que a pátria espiritual não é aqui, que nós retornaremos para o nosso mundo espiritual, para o mundo de erraticidade. Então por que é que nós vivemos diante de
tantas aflições com o futuro? Por que nós nos apegamos tanto à materialidade? Muitos de nós dedicamos essa 1 hora por semana para virmos ao Centro Espírita para nos desenvolvermos espiritualmente. Passamos a semana inteira cuidando da matéria, que é importante cuidarmos da nossa saúde, do nosso corpo físico. Não dá para sermos hipócritas e falando, mas nós vivemos num mundo material, nós vivemos encarnado, nós temos a necessidade de alimentar esse corpo, de vestir esse corpo, e eu preciso oferir recursos para isso. Então é necessário que nós saibamos buscar o equilíbrio entre o trabalho, entre o desenvolvimento do corpo físico e o desenvolvimento do corpo espiritual, por assim dizer. Quanto tempo nós dedicamos para o nosso desenvolvimento espiritual? Das 16 ou 18 horas que nós passamos acordados, para quem dorme 6 ou 8 horas por dia, quanto tempo do nosso dia a gente dedica ao nosso espírito, ao desenvolvimento espiritual? Se nós sabemos que aqui é tudo transitório, que nós precisamos, ao voltarmos para o mundo espiritual, estarmos mais desenvolvidos do que quando aqui chegamos, quanto tempo nós dedicamos ao nosso espírito? Por que é que nós dedicamos tanto tempo para o nosso corpo físico e tão pouco tempo para o nosso corpo espiritual? Então, onde é que nós estamos colocando o nosso coração? O que é que nós estamos considerando como sendo o nosso tesouro? No capítulo 25, ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, Mateus, o Evangelho de Mateus, ele nos traz uma colocação de Jesus que dá base ao que nós estamos falando. No seu item 6, ele coloca o seguinte, uma palavra de Jesus, uma passagem de Jesus: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouro no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração também. Então não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes irão comer, onde os ladrões poderão levá-los. Então por que a gente ainda se preocupa tanto em acumular tanto tesouro na terra? Óbvio, novamente, é necessário que nós busquemos o equilíbrio. Senão nós vamos colocar o nosso tesouro, o nosso coração junto com o tesouro, que vai ficar aqui na terra, quando esse corpo material, que nem ele nós levaremos, né? Hoje ele veste o nosso espírito, mas amanhã, ao desencarnarmos, literalmente, ele vai ficar aqui. Nem ele nós vamos levar. Então o que é que nós estamos colocando na nossa maletinha, na bagagem de volta? Porque quando a gente vai viajar para algum lugar, a gente vai verificar se está frio, se está calor, que tipo de roupa leva. Se nós sabemos que inevitavelmente nós iremos, mais dias, menos dias, desencarnarmos e retornaremos enquanto espíritos ao mundo espiritual. E como diz por aí, caixão não tem bagageiro, não tem porta, não dá para levar mais nada. O que é que nós vamos levar na nossa maletinha? Somente aquilo que nós pudermos e que nós fazemos efetivamente de bem e de bom para as pessoas. Só o nosso desenvolvimento espiritual é que estará seguindo conosco.
Então não vos inquieteis, segue ele, por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, a gente se preocupa tanto com as roupas, né? Se abrir, e de novo, falo por mim, tu abre o armário, está cheio de roupa, tu pode escolher um monte de coisa, enquanto vários dos nossos irmãos aí pela rua não tem sequer um agasalho. E a gente tem para escolher por cor, por marca. Tem algum mal nisso? Óbvio que não. Mas será que eu estou sendo coerente e auxiliando o nosso irmão no mínimo que ele precisa para ter dignidade para viver? Será que a gente está sendo coerente com aquilo que a gente tem para usufruir? Porque tudo aquilo que pode nos ser retirado não nos pertence. Nós somos usufrutuários de tudo o que é material. Absolutamente tudo que é material nós somos usufrutuários. Aquilo que achamos que é nosso, amanhã, ao descermos ao túmulo, ou ir para a fogueira, né? Tem alguns que vão ser cremados, vai ficar aí. Alguém outro vai se utilizar de tudo aquilo. Mas de novo, onde é que está o nosso coração? Qual é o nosso tesouro? O que é que nós estamos nos propondo? Porque se sabemos que vivemos num mundo de transitoriedade, de que nosso lar verdadeiro não é aqui, de que nada levaremos aqui, nem mesmo este corpo físico, como a gente acabou de falar, que tudo que usufruímos hoje vai ficar por aí, por que é que nós continuamos nos preocupando tanto em ajuntar bens materiais e valorizar tanto o que vai ficar aqui, ao invés de nos ocuparmos com as coisas do céu? Será que estamos dedicando tempo? Será que o nosso tempo efetivamente está sendo alocado para aquilo que de fato é importante? Será que não devemos reavaliar a situação do que é de fato o nosso tesouro? Se Jesus disse: o meu reino não é desse mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós acreditamos de verdade nisso, que ele disse: somente através de mim vocês chegarão ao Pai. Então qual é o caminho? É pegar o Waze aqui, o Google Maps, e colocar onde é o caminho? A gente já sabe que não é desse mundo. Mas nós continuamos, e de novo falo por mim, continuamos cada vez mais nos enfocando ou focando na questão da materialidade, a tal ponto que muitas vezes nós esquecemos do que realmente é importante para a nossa vida. Conta-se que num vilarejo bem distante, próximo a um bosque frondoso, havia uma jovem viúva que vivia com seu filhinho de 1 ano e meio. Ela era uma pessoa muito bonita, muito meiga, cuidava do seu filho da forma que podia, morava com a sua mãe, que também era viúva, numa casa muito pobre, mas não lhes faltava o que comer. Tinham lá uma vaquinha, uma cabra, que lhes ofereciam leite para uso diário e também para fazer um queijo. Plantavam hortaliças, alguns legumes, também tinham algumas galinhas que lhes serviam ovo, que era utilizado inclusive para fazer bolos, que elas faziam para vender, para ajudar na despesa diária. Apesar de uma vida modesta, ela levava uma vida feliz com o filho e com a mãe. Mas ela tinha planos de mudar daquele vilarejo. Ela queria conhecer a cidade grande. Ela queria dar uma condição melhor de vida para o seu filho. Então ela vivia repetindo que um dia ela ia ser muito rica e deixar aquele vilarejo e ia para a cidade grande aproveitar a vida.
Chegava mesmo a fazer preces pedindo que algo acontecesse em sua vida que permitisse que ela realizasse o seu sonho. Certo dia ela saiu a caminhar com o filhinho no colo, passeando pelo bosque que havia perto da sua casa, seu filhinho no colo. E estava um dia bonito, bastante ensolarado, e ela foi caminhando, passeando por debaixo das árvores, escondendo do sol. Quando ela se deparou, quando ela percebeu, ela estava numa região do bosque que ela desconhecia, nunca tinha passado por ali. Mas como era uma pessoa nativa da região, ela não se assustou e falou: bom, eu vou fazer o caminho de volta e acabo voltando para cá sem problema nenhum. E continuou a caminhar. De repente ela ouviu uma voz: entre na caverna. Olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. É ilusão da minha mente. Continuou a caminhar. E de repente ouviu uma outra voz dizendo novamente: entre na caverna. Ela parou, olhou e percebeu que a voz vinha de trás de alguns arbustos, logo adiante, onde tinha uma rocha, e ela percebeu que existia uma fresta na rocha e que dali vinha a voz. Ela se aproximou lentamente na entrada da caverna, segurando seu filhinho no colo, e novamente ouviu a voz dizendo: eu sou o espírito da caverna. Lá dentro existe todo tipo de tesouro que você possa imaginar. E se você entrar na caverna, tudo que você conseguir pegar será seu. Mas com uma condição: você terá apenas 2 minutos para pegar todo o tesouro que conseguir carregar. Passados os 2 minutos, nem um segundo a mais, a porta da caverna vai se fechar para sempre e nunca mais vai se abrir. Ela pensou então: que maravilha! Era essa a chance que eu esperava, de ficar rica, de sair desse vilarejo e poder ir para a cidade grande. E assim ela fez, entrou cuidadosamente na caverna, segurando o seu filhinho no colo, e de repente, um clarão. E ela pôde avistar dentro da caverna todo o tesouro que havia lá dentro. Era todo tipo de joia, braceletes, anéis, pulseiras, coroas, tudo em ouro, cravejado de diamantes, pedras preciosas, as coisas mais lindas e reluzentes, pelo facho de luz que se apresentava, tudo cravejado de pedras preciosas. Então a voz lhe disse: a partir desse momento você tem 2 minutos para pegar tudo o que puder e carregar para fora, e nenhum segundo a mais. Mas lembre-se, passado o tempo determinado, a porta da caverna se fechará para sempre. Então foi dado um sinal e o tempo começou a contar. A moça segurava o filho com um dos braços e com uma outra mão pegava uma joia, olhava, pegava uma outra, não sabia o que fazer, ficava meio perdida. Então ela se viu meio apavorada, porque a voz ia falando: falta 1 minuto e meio. Ela colocou a criança no chão e começou a pegar todo tipo de joia com as 2 mãos, com as mãos pequenas. Logo as 2 mãos se encheram de joias. Ela estava com o vestido, abaixou-se, fez do vestido como se fosse uma sacola e começou a colocar joias para dentro do vestido, a tal ponto que o vestido começou praticamente a rasgar. E a voz falava: falta 30 segundos, e falta 20 segundos, faltando 10 segundos, ela pegou a última peça e saiu correndo de dentro da caverna. Saiu da caverna, a porta se fechou numa pedra enorme atrás dela. Ela ficou felicíssima, com o vestido cheio de joias, colocou no chão e falou: que maravilha, consegui o meu tesouro. De repente, ela notou que faltava alguma coisa, olhou para um lado, olhou para o outro e viu que estava sem o filhinho dela. Ela correu então para a porta da caverna. Ela gritou, implorou, bateu, mas não obteve resposta. Então ela se deu conta de que havia deixado o seu filhinho dentro da caverna e que nunca mais o veria. Então ela fez a escolha pelo tesouro,
pelas joias, pelos diamantes, por tudo aquilo que ela podia carregar. Quantas das vezes nós nos deparamos com situações semelhantes e abrimos mão daquilo que de fato nos é importante na vida? Muitas das vezes dos nossos filhos, dos nossos pais, maridos, esposas, de nós mesmos, em troca daquilo que nós corremos atrás para a vida efêmera e passageira, sem construir nada para o mundo verdadeiro, que é o mundo de Deus, que é o mundo espiritual. Quanto nos apegamos ao materialismo e deixamos a parte espiritual de lado. Como nós falamos, as colocações que nós fazemos é uma reflexão para nós, primeiramente. Mas cabe pensar: onde está o nosso tesouro? O que é o nosso tesouro? Porque onde estiver o nosso tesouro, está também o nosso coração. Que possamos refletir a respeito e, se for da vontade de cada um, que possamos mudar o rumo da nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos nos unir em pensamento, essas boas palavras do nosso irmão que foi colocado nesta noite, que a gente consiga discernir o que é certo e errado na nossa vida, encontrar sempre uma realidade, encontrar sempre um bom caminho para saber, como foi dito, onde está o nosso tesouro maior que Deus nos deixou. Se a gente analisar ao pé da letra, família é a principal coisa que a gente tem na vida. Nossos filhos, pai, mãe, enfim, tudo que a gente dá valor na nossa vida, que a gente consiga se encontrar sempre com a harmonia de Deus, para a gente saber sempre o que é certo e errado na nossa vida. Encontrar o caminho, encontrar a luz, encontrar a paz sempre nos corações daquele que está ao nosso lado, sabendo tudo que somos todos irmãos em Deus. Nossa Mãe Maria de Nazaré trazendo sempre a luz de uma mãe para a nossa família, nosso bem-estar e o nosso dia a dia. Então, que nós consigamos levar desta noite tudo que tem de maravilha da palavra certa que nosso Mestre Jesus nos deixou. O discernimento de que é certo e errado para o nosso dia a dia. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que tenho e por tudo que nos dá. Que nós consigamos ter uma noite maravilhosa de sono, um descanso do corpo e da alma, para o dia de amanhã nós ter um dia maravilhado de trabalho, que nós levamos essa energia ao nosso trabalho no dia de amanhã para fluir as energias certas. E assim, pedimos a Deus sempre que Ele nos ilumine, nos guie, ontem, hoje e sempre. Muito obrigado, meus irmãos, que assim seja. Boa noite a todos.